Sejam bem-vindos ao curso de Parasitologia. Muito bom tê-lo aqui. Introdutória sobre parasitologia, eu estabeleci aqui alguns objetivos no decorrer aqui dos próximos 10, 15 minutos. Primeiro, vamos conceituar a parasitologia. Em segundo, vamos contextualizar a parasitologia com a realidade brasileira. Vamos nos informar sobre as principais associações entre os seres vivos e, por último, vamos conhecer alguns conceitos básicos em parasitologia. Venham comigo. A parasitologia é uma ciência, um ramo da biologia que estuda o parasitismo. Os organismos são chamados de parasitas. Vamos ver que em parasitologia, necessariamente o organismo vive parasitando algum hospedeiro. Ele pode, eventualmente, ser de vida livre e, em um determinado momento, causar parasitismo. Por isso, eu dizer que parasitologia estuda o parasito não é bem verdade. Mas dizer que estuda o parasitismo, aí sim é verdade. Porque uma ameba de vida livre não teria importância nenhuma para nós, parasitologistas, se ela, em um determinado momento, não causasse doença. A partir do momento em que ela causa doença, aí sim o parasitologista entra para entender por que que esse parasito, ou melhor, que esse organismo que não era um parasito, agora está se comportando como um parasito. Por que é tão importante estudar parasitologia para nós brasileiros? Bem, vários países, não só da América do Sul, mas países da África em geral, eles sofrem com diversas doenças. Nós estamos numa região considerada tropical, onde inúmeras doenças afetam a população. Doenças, na sua maioria, que afetam mais a classe menos favorecida da população. São chamadas parasitoses de pobre, em razão das péssimas condições de moradia, de tratamento da água, de rede de esgoto, de educação, enfim, tudo aquilo que afeta as camadas menos favorecidas da população. Doença de Chagas, leishmaniose, são doenças causadas por protozoários que há séculos afetam a população brasileira. E não temos uma perspectiva assim que isso vai se resolver, não é, no curto prazo, porque não temos políticas mesmo eficazes para erradicar doenças desse tipo que há muito tempo assola as populações pobres. Teníase, esquistossomose e as geomitíases são parasitoses causadas por vermes e que ainda afeta milhões de pessoas nesse país. As regiões norte e nordeste, onde há baixo investimento em saneamento básico, essas doenças ainda são um problema, são um flagelo para a população. Então, estudar parasitologia é, antes de tudo, uma questão de cidadania. Você deve estudar parasitologia porque você está sujeito a se infectar com um desses parasitos. Em qualquer situação, seja quando você está mesmo na sua cidade ou quando você viaja para alguma outra região. Para entender um pouco essa relação entre parasito e hospedeiro, é importante a gente relembrar aqui alguns conceitos sobre associações entre os seres vivos. Alguns seres vivos, eles vivem independentemente de outros. Eles não precisam manter uma relação com outro organismo para poder sobreviver. Significa que ele não depende de outro para ter uma moradia, para ter os nutrientes necessários à sua sobrevivência, e não depende de outro organismo, por exemplo, para se reproduzir. Organismos que vivem assim são chamados de vida livre. Existem vários protozoários, vários vermes e até mesmo estágios de parasito que são chamados assim de vida livre. A simbiose é uma relação íntima entre dois seres vivos. Simbiose é caracterizada por uma relação onde os dois organismos vivem juntos. Esse relacionamento pode envolver troca mútua de benefícios e, portanto, a sobrevivência de um
garante a sobrevivência do outro. É o caso do mutualismo. O mutualismo é uma relação na qual um organismo depende do outro para sobreviver. Aqui eu vou mostrar para você uma relação como essa aqui, ó. Cupins apresentam em seu intestino, têm em seu intestino, protozoários, né, triconífera, que é um protozoário que produz uma enzima chamada celulase, capaz de digerir a celulose. Significa que os cupins que não têm esse protozoário, eles não vão sobreviver, eles vão morrer de inanição. Esse relacionamento aqui garante a sobrevivência do cupim e do protozoário. O protozoário vai se beneficiar porque vai ter um abrigo, vai ter um local para reprodução, vai garantir então a perpetuação da espécie. Então esse relacionamento aqui é íntimo e interdependente. No comensalismo, a relação também é íntima, a associação é íntima, mas um dos envolvidos, nesse caso o hospedeiro, ele não se beneficia da relação. Nesse caso, o hóspede, né, ele vai se alimentar de restos, geralmente não utilizados pelo hospedeiro, e não vai causar prejuízo algum. Essa figura aqui é de um Balantidium coli, que é um comensal do intestino de porcos. Se encontrarmos cistos nas suas fezes, ou mesmo encontrarmos esse parasito nas fezes dos porcos, não significa que ele esteja parasitado, porque esse protozoário ele é um comensal. É claro que ele pode causar doenças em humanos, eventualmente, né? Aí ele saiu de uma situação de comensal para porcos para a situação de parasito em humanos. O parasitismo é também uma simbiose, só que, ao contrário das outras duas, é altamente prejudicial para uma das partes, nesse caso, o hospedeiro. O parasitismo, o parasito, ele vai obter nutrientes, pode ser aqueles nutrientes que ainda não foram absorvidos, né, pelo hospedeiro, ou aqueles que já foram absorvidos e que o protozoário está tirando, seja do líquido intersticial, do próprio tecido ou do interior da célula, dependendo do caso. O parasitismo, então, ela é uma relação prejudicial. Quanto mais recente for a relação, pior é, a gente sabe, para o hospedeiro. À medida que esse relacionamento ele passa a uma tendência de haver um equilíbrio. Mas, enquanto houver prejuízo, vai estar caracterizado aí o parasitismo. Aí, para entender essa ciência, né, o que nós vamos estudar durante algumas semanas aí, alguns conceitos são essenciais, alguns conceitos são muito importantes porque senão a gente fica voltando neles o tempo todo. Embora, eventualmente, nós vamos lembrar de um ou de outro, mas é importante que nesse momento você consiga guardar alguns deles. Por exemplo, você saberia dizer o que é um endoparasita ou um ectoparasita e diferenciar um do outro? É muito fácil fazer isso. Endo é um prefixo que significa dentro. Então, um parasito que vive dentro do seu hospedeiro. Vermes, protozoários são endoparasitas. Ectoparasitas são aqueles que parasitam a superfície corporal. Muitos artrópodes fazem isso, como acontece com esse carrapato aqui, ó, que parece que está entrando na pele, né, de um indivíduo. Mas piolhos, pulgas e carrapatos, eles são ectoparasitas, causam problemas, podem transmitir outras infecções também, a gente sabe disso, mas são ectoparasitas. Todos os parasitos que nós vamos estudar aqui no geral, como vermes e protozoários, são endoparasitos. No final, nós vamos estudar alguns problemas ou prejuízos causados por ectoparasitas, como piolhos, carrapatos e etc. Um outro conceito muito importante que a gente usa com muita frequência é o de hospedeiro definitivo. O que seria, então, um hospedeiro definitivo? O hospedeiro definitivo é o organismo, o animal, que alberga a forma sexualmente madura do parasito. Isso significa que o parasito vai viver um longo período nele, se alimentando dele, se reproduzindo nele, naturalmente, causando problemas, na maioria dos casos, nós chamamos de doença, né? Daí
Nós, seres humanos, estudamos essa relação entre o parasita e o hospedeiro para poder combater, né? Combater exatamente essa infecção que causa prejuízos mesmo na saúde humana. Já o hospedeiro intermediário é aquele que apresenta a forma sexualmente imatura, geralmente uma larva, né? Nós podemos dizer. Então, o hospedeiro intermediário ele vai apresentar uma forma sexualmente imatura, jamais assexualmente madura. Isso aqui é particularmente verdade para os vermes, né, os eumintos em geral. Para protozoários, nem sempre, porque tem alguns protozoários que o ciclo dele acontece em dois ou mais hospedeiros, portanto a gente chama isso de heteroxênico, né? Envolve um hospedeiro definitivo e intermediário, mas o protozoário ele só reproduz de forma sexuada. Em casos assim, nós vamos chamar o vertebrado de hospedeiro definitivo e o invertebrado de hospedeiro intermediário. É o caso da doença de Chagas, que é assim. Quem é o hospedeiro definitivo do Trypanosoma cruzi? É o homem vertebrado. E quem é o hospedeiro intermediário desse mesmo parasita? É o triatomínio, barbeiro, chupança, né? Esse que é o hospedeiro intermediário, que também é vetor. Daí o conceito 3 sobre vetor biológico. O vetor biológico, muitas vezes, é também o hospedeiro intermediário. Ele quem vai transmitir, não é? Vai transmitir o protozoário ou o verme de um hospedeiro para o outro. E nesse caso, o parasito também depende de suas moléculas, de seu ambiente biológico para se desenvolver em formas evolutivas que são consideradas infectantes, né? Vamos ver vários casos assim. Já o vetor mecânico é aquele que apenas transporta. Por exemplo, uma mosca que esteja transportando em suas patas um oocisto de toxoplasma. Esse é um vetor mecânico. Significa que o protozoário não vai desenvolver nele, não vai passar por fases nele, né? Ele está apenas sendo transportado. Eventualmente, nós usamos o termo também paratênico, hospedeiro paratênico, que é a mesma coisa do vetor mecânico, né? O vetor de transporte. Ele está apenas transportando, não é, o parasita, tá certo? Então, hospedeiro paratênico. Em muitos casos isso ocorre, né? É perceber que o animal apresenta uma forma, mas ela não se desenvolveu naquele hospedeiro. Assim, o hospedeiro é apenas transportador. Outro conceito importante, outros conceitos importantes são esse aqui, ó, mondoxenos, heteroxenos e eurexenos. Os dois primeiros mais usados com frequência do que o terceiro. Monoxeno é o parasito que desenvolve apenas em um único hospedeiro. Todo o ciclo biológico dele vai ser em um único hospedeiro. Ao contrário do que acontece nos heteroxenos, que ele desenvolve em dois ou mais hospedeiros, obrigatoriamente. Ele não consegue completar o seu ciclo em um único organismo. Então, se que a bioquímica, não é, a própria condição fisiológica desse parasita permite o seu desenvolvimento. Então, vai ocorrer modificação em um e não vai ocorrer em outro. Então, o ciclo necessita de dois ou mais hospedeiros, a gente chama isso de heteroxeno. Eurexeno é um termo que a gente usa para se referir a parasitos que infecta muitos tipos de hospedeiros, vários deles, uma gama deles. Daí o nome Eurexeno, amplo, né? Vários podem ser infectados. Toxoplasma gondii infecta mamíferos, infecta aves, infecta répteis. Então veja que é uma grande quantidade de hospedeiros que podem ser infectados. Estenoxeno é um termo que eu não coloquei aqui, mas significa que é limitado, são poucos os hospedeiros que ele pode desenvolver. Plasmódia, assim, não desenvolve em todos os organismos. Outro conceito importante é reservatório. Nós podemos usar o termo hospedeiro reservatório, né? Ou reservatório natural. Então, o reservatório natural seria aquele que no ambiente ele alberga a forma. É também um hospedeiro definitivo. Não é? Alberga a forma e você vai encontrar no ambiente natural assim. Aliás, os parasitos, né, tinham uma vida
no ambiente natural. Nós, seres humanos, ao invadirmos esses ambientes, acabamos fazendo parte, por assim dizer, do cardápio deles. Então, é o caso do Trypanosoma cruzi, que tem em gambás e tatus reservatórios naturais dele. Zoonose também é um termo muito usado em parasitologia e refere-se a doenças que circulam ou que acometem tanto animais quanto seres humanos. Toxoplasmose é assim, né? E outras doenças, outras parasitoses também são. Tanto vírus quanto bactérias. Mas o que nós vamos falar aqui em parasitologia é só protozoários e vermes. E vamos ver que algumas doenças, elas são assim, elas afetam tanto animais quanto seres humanos. Já as doenças que afetam, ou parasitoses, que afetam apenas seres humanos, é chamado de antroponoses. O termo antro aí, antropo, né, refere-se a seres humanos, não doenças que afetam apenas seres humanos, ok? A figura aqui, que nós temos para encerrar, isso aqui é um ectoparasita, que é um carrapato, e aqui é um endoparasito, que é o Schistosoma mansoni. Aqui uma questão para a gente ver, se você pegasse uma questão dessa, você conseguiria responder rapidamente. Ó. Trypanosoma cruzi, causador da doença de Chagas, tem apenas reprodução assexuada e realiza seu ciclo biológico em dois tipos de hospedeiros, em invertebrados, teatomíneos, e vertebrados, homem, gambá, cambá, cães e gatos. Baseado nisso, podemos afirmar, o T. cruzi é um parasita dioico. Nada a ver, dioico não se refere, não é, a nenhum termo usado em parasitologia, mas apenas a um organismo que tem sexos separados, o que não é o caso do T. cruzi, obviamente. Os vertebrados são hospedeiros intermediários? Claro que não. O hospedeiro intermediário são os triatomíneos. Aí a próxima questão está errada, que diz que os triatomíneos são hospedeiros definitivos, não são hospedeiros intermediários. E a última diz, o T. cruzi é heteroxeno, verdade? Sendo que os vertebrados são hospedeiros definitivos, isso mesmo, os invertebrados são hospedeiros intermediários. Um pouco mais sobre essa importante disciplina, eu recomendo aqui o livro do Marcelo Urbano Ferreira, Parasitologia Contemporânea, né, Guanabara Kugan, e o clássico Rei, Luiz Rei, Parasitologia, Guanabara Kugan, terceira edição, 2008, em memória do mestre Luiz Rei. Obrigado pela sua atenção e espero vê-lo na próxima. Tchau!